Ô Ricardo, boa noite, tudo bom? Ricardo, antes de mais nada eu peço desculpas pela demora em entrar em contato contigo. O motivo você vai entender agora, tá? Eu havia prometido que até umas 3 horas eu conseguiria te passar uma posição dos seus equipamentos, mas conforme a gente foi ensaiando ele, foram surgindo alguns pontos aqui que acabou por explicar por que é que a cada momento dava um alarme diferente na máquina aí quando a Fernanda foi pôr ela para funcionar, né? O que que acontece? Você deve ter visto naqueles vídeos que eu te mandei anteriormente, acho que eu devo ter mandado na ordem que foi feito os testes, né? Antes de desmontar os equipamentos. Eu tô com eles desmontados aqui e vou te passar um parecer rapidinho aqui de cada um, que daí vai ficar bem claro a situação deles, tá? Eu tô com os 4 acionamentos desmontados aqui, tá? O drive do spindle, né? Aqui o drive de 2 eixos, aqui o drive de um eixo só e aqui a fonte, né? Nos testes, esses 3 equipamentos aqui eles apresentaram um comportamento estranho. Aquele ali é um drive que dava um alarme de ventoinha, né? Que é essa ventoinha aqui. Ele dava alarme de ventoinha. Esse aqui ele tá dando um alarme de sobrecorrente, acho que é um alarme B, se eu não me engano. Esse aqui é o drive do spindle, que na sua máquina ele estava apresentando o alarme 3 aqui. E aqui na minha giga ele não chegou a dar o alarme 3, mas ele está sobrecarregando o motor. Tanto que o motor meu de teste ele chega até a cantar praticamente. Ele faz um barulho muito forte, embora ele chegue a rodar, ele acaba por sobrecarregar o motor, até dá para ouvir um barulho muito estranho que o próprio motor gera por conta do problema. Na realidade, esse acionamento só que está com defeito, tá? Defeito no seguinte sentido, ele está defeituoso e na sua máquina ele nem chega a funcionar e dá o alarme 3, tá? Esses outros, embora eles estejam apresentando alarmes, isso é por conta de fadiga, tá? Não é assim um defeito. Aquele lá, por exemplo, a ventoinha já está parando, então ele acusa o alarme F de fan, né? Esse aqui ele dá uns alarmes de sobrecorrente por conta de fadiga de alguns componentes aqui e por conta de sujeira, tá? Sujeira, contaminação, vamos dizer assim, né? Aí eu vou te explicar o porquê que está acontecendo isso. E a fonte, ela está funcionando. Embora ela esteja bem contaminada, vamos dizer assim, ela foi o único equipamento que não apresentou problema, que está operacional ainda. Curiosamente, ela que era a suspeita de que estava causando a parada de funcionamento da máquina, tanto que a Fernanda levou uma fonte nossa emprestada para colocar no lugar da fonte e fazer os testes, mas quando ela chegou aí parece que apresentou outros problemas, outros alarmes e tal, e a gente acabou decidindo por tirar tudo e dar uma avaliada neles por completo. Inicialmente, Ricardo, o que está chamando a atenção é que os drives eles têm bastante aparência aqui de sujeira acumulada, né? Você vê tanto internamente como externamente tem vários pontos aqui que acabam por parecer, eles relatam uma necessidade de uma manutenção preventiva na questão de contaminação, tá? Por que eu falo isso? E essa contaminação ela é muito prejudicial para os acionamentos. Por que eu falo isso? Hoje em dia, os acionamentos, todos eles têm ventilação forçada, né? Todos eles têm ventoinha, né? Aqui tem uma ventoinha, esse aqui também tem, aqui tem ventoinha, aqui tem ventoinha.
Por quê? Porque os equipamentos, eles estão integrados num tamanho tão pequeno hoje em dia que obrigatoriamente a circulação somente de ar não é suficiente para refrigerar o suficiente. Então eles têm que ter refrigeração forçada. Porém, pelo fato dessa refrigeração forçada jogar o ar para dentro dos acionamentos, eles faz o ar circular por dentro das placas, né, por dentro do equipamento. Isso força o fluxo daquela atmosfera suja da máquina, né? Porque a máquina ela utiliza fluido refrigerante, o óleo de corte que é solúvel em água. Ela cria uma atmosfera em volta da máquina que tem tudo o que é coisa prejudicial para componentes eletrônicos e para placas, né? E aí, o que acontece? Deixa eu tentar te mostrar o resultado disso a médio e longo prazo e por que é que existe a necessidade de uma descontaminação periódica dos equipamentos, tá? Por exemplo, essa placa aqui, ela é a placa de controle do módulo da fonte. Ela vai montada aqui, né? Aqui tá, obviamente, tá faltando o gabinete que está desmontado ali, e ela tem esse fluxo de ar por dentro dela. Ao longo do tempo, dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Bem no pé da ventoinha aqui, você vê que tem um acúmulo de resíduos, né? Que não é somente um pozinho, não é somente uma poeira, tá? Nesses resíduos que vão acumulando ao longo do tempo, isso aqui tem pó metálico, tem umidade residual por conta daquela atmosfera, né? Do óleo refrigerante, o óleo de corte que contém água, né? E ao longo do tempo isso vai acumulando justamente em pontos de alta tensão da placa, tá? Por exemplo, ó, isso aqui é um capacitor que trabalha próximo ali dos 400 volts, tá vendo? 300 microfarads, tensão máxima de 400 volts. E essa placa ela recebe o 220 direto nela, tá? Que alimenta, aí ela transforma o 220 em 24 volts e acaba alimentando o restante da parte de baixa tensão do acionamento, né? E você vê que por conta dela trabalhar com alta tensão, obrigatoriamente ela tem que estar sempre numa situação de limpeza absoluta, né? Porque senão essa quantidade de pó, de fuligem, resto metálico de usinagem, tal, isso baixa a isolação da placa e acaba por permitir que se forme arco elétrico, né? Ele pode pular uma faísca de um componente para outro e daí a merda tá feita. Por quê? Essa fonte aqui, por exemplo, ela é responsável por retificar a linha de 300 volts, né, o RST, e gera o barramento contínuo que vai alimentar os outros acionamentos, né? Daí ela entra o DC aqui no drive do spindle, por exemplo, e daí para ele poder funcionar e alimentar o motor. Daí o que acontece? Esse acúmulo de sujeira aqui, ó, nessa parte aqui, isso aqui é o servo drive, que também trabalha com alta tensão no barramento, né? Tem essa linha aqui, aqui vai uma outra ventoinha que vai encaixada aqui, essa ventoinha aqui, ó, que também ela tá já bem cheia de acúmulo de resíduo e tal. Ela vai montada nessa posição, então dá para ver que ela também força a passagem daquele ar sujo, né, por dentro do equipamento e tal, e isso acaba por desestabilizar o funcionamento e em casos mais complicados pode até abrir um arco elétrico e promover a queima do equipamento, né?
Só que tem um porém, tem uma outra questão que complica também. Repare que esses pontos aqui, isso aqui é um barramento metálico, né, que passa alta tensão por aqui. Aqui é um barramento onde trafega a alta tensão de alimentação da fonte. E você vê que existe uma formação de óxido, né? E que esses resíduos, essa formação aqui é justamente por conta dessa atmosfera ser muito corrosiva, por conta dos componentes que estão dissolvidos nela, né? Que estão em suspensão ali naquele ar que circunda a máquina. E você percebe que esses pontos que deveriam ser todos com acabamento metálico brilhante, eles já apresentam sinais de oxidação, tá? Por quê? Porque isso aqui fica muito tempo em contato com esses resíduos, e esses resíduos eles têm componentes corrosivos, né? E dá para ver que aqui já está instalado um princípio de corrosão, em outros pontos também, né? E no momento em que isso aqui acaba acumulando nos componentes eletrônicos, que são muito mais sensíveis, isso coloca em risco a integridade do equipamento, tá? Para você ter uma ideia, esses equipamentos todos aqui, eles aparentam ter pelo menos acho que uns 5 anos sem uma descontaminação, sem uma manutenção preventiva, tá? Manutenção essa que envolve a desmontagem completa do equipamento, a limpeza e a descontaminação em máquinas de ultrassom, secagem em estufa, justamente para remover tudo o que esses resíduos aqui que ficam acumulados nesses pontos de difícil acesso, tá? Inclusive, até para ilustrar direitinho como é que está a situação do equipamento, eu abri aqui a fonte que a Fernanda tinha levado para colocar na máquina, para você ter uma ideia de como ela deveria, como esse equipamento aqui deveria estar. Tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui só para colocar a fonte em cima da mesa e já retorno aqui. Ó, essa aqui então é a fonte. É aquela fonte minha que eu tinha emprestado para Fernanda. Eu vou te mostrar mais ou menos aqui como que a sua fonte ela deveria estar, tá? Uma comparação de uma para outra. É uma fonte do mesmo modelo, tá? E repare que onde vai a ventoinha, essa fonte ela já sofreu um processo de descontaminação, de revisão, tudo, que é uma fonte que eu uso como padrão aqui, tá? Dá uma olhada internamente ali, ó, naquele ponto aonde a sua fonte ela tem aquele acúmulo de sujeira, como que isso aqui deveria estar, né? Ele tem que ficar assim, né? Dessa maneira, limpinha, sem resíduo de contaminação, sem óleo, sem fuligem, né? Porque essa parte da fonte justamente ela recebe uma tensão muito alta, né? E comparando aqui, pode parecer que aqui por passar somente ar não deveria ter esse acúmulo, né, de sujeira e de resíduos, mas é o que acontece após algum tempo de funcionamento, tá? Então essa fonte, por exemplo, embora ela esteja funcionando, ela está pronta para o desastre, vamos dizer assim, tá? E a questão do acúmulo ser corrosivo, dá uma olhada aqui como que ela tá e como que ela deveria ser, né? Repare que os barramentos, as partes metálicas que ficam expostas, né? Elas deveriam estar com essa aparência, tá? Repare que a superfície metálica ela tem até uma proteção contra corrosão, ela é toda estanhada, né? Isso aqui é um acabamento de estanho eletrolítico, tá? Mas ele não resiste
há muito tempo sem uma manutenção e trabalhar de forma assim descontaminada, né? Até aqui, se você reparar, essa fonte ela já deve ter seus 10 anos, né, de uso. Em alguns pontos aqui a gente consegue ver uma descoloração, tá? Isso é o normal, né? Que é quando a gente vê que a fonte começa a sofrer os problemas da contaminação, né? Essa aqui já está descontaminada, tudo, então ainda tem muito tempo de vida útil e tal, mas dá para ter uma ideia de como a fonte, os equipamentos como um todo, eles sofrem na falta de manutenção preventiva, entendeu? Então, dessa maneira, a gente observa que todos os seus acionamentos, eles têm acúmulo desses resíduos que são corrosivos, né, que deveriam estar trabalhando limpinho, sem a presença dos resíduos, tá? E isso, além tem uma outra questão, que é assim, muitos problemas que ocorrem de mau funcionamento e às vezes até defeitos que ultrapassam assim, o limite, né, da possibilidade de recuperação, são causados por contaminação em cima de componentes eletrônicos que são muito mais frágeis do que os circuitos de potência, né, que são mais robustos, tanto eletricamente como mecanicamente falando, né? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou redigir um orçamento para a gente fazer uma manutenção preventiva em todos os equipamentos, tá? Esse drive aqui, ele está com defeito, eu vou fazer o orçamento para fazer o reparo dele e um orçamento para a manutenção preventiva de todos os outros, aqui, dos outros 3 acionamentos seus, para a gente conseguir colocar a máquina para funcionar de forma confiável novamente. Tá certo, Ricardo? Peço desculpa mais uma vez pela demora, mas é que pela forma como os problemas que eles apresentaram aqui durante os testes, não tinha outra forma de eu te mostrar exatamente o que está acontecendo se não fosse fazendo esse vídeo, registrando tudo, entendeu? Tô te mandando amanhã cedo então o orçamento, e qualquer dúvida que você tenha, você pode me ligar e a gente conversa mais detalhadamente. Beleza? Obrigado.